Uma boa noite a todos. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 18ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Peço ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do Salmo 46 da Bíblia Sagrada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, vereador Carlos. Na sequência, peço novamente ao senhor para que faça a leitura da ata da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de novembro de 2020. Ata da 17ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Aos 3 dias do mês de novembro de 2020, horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 17ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. E em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, deu início à presente sessão, fazendo a leitura de Filipenses, capítulo 2, versículo dos 5 ao 11 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 16ª sessão ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pediu ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que fizesse a leitura das indicações, que são as seguintes. Indicação 55, datada de 29 de outubro de 2020, de autoria do vereador Isvaldo Cavalcante, que solicita ao senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de ventiladores na recepção da Santa Casa de Misericórdia de Arialva. Indicação número 56, datada de 3 de novembro de 2020, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que solicita ao senhor prefeito municipal a necessidade de estudos para elaboração de um projeto de lei que proíba fogos de artifício com estampidos no município. Indicação número 57, datada de 3 de novembro de 2020, de autoria da vereadora Séfora Faria, que solicita ao executivo que providencie o fechamento da praia por tempo indeterminado. Prosseguindo, o presidente deixou a palavra livre para as indicações verbais. Fez uso da palavra o vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que solicitou ao executivo que as festividades de final de ano sejam realizadas no centro do município, caso ocorram, pois será uma forma de fomentar o comércio local, que teve baixa lucratividade em decorrência da pandemia nesse ano de 2020, e reforçou novamente uma indicação existente pedindo que a rua Joaquim Maia deixe de ser uma única. No trecho entre as ruas João Basílio e Arthur Hobbiton, pois tal medida não solucionou o problema existente do trânsito e pediu também que sejam tomadas medidas para melhorar o tráfego de veículos e pedestres na rua João Basílio, principalmente nas proximidades do Banco do Brasil, devido ao alto fluxo e risco de acidentes. Não havendo manifestação dos demais vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e solicitou do segundo secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, a leitura da mensagem do Executivo 47 de 2020 e do projeto de lei número 66 de 3 de novembro de 2020, que autoriza a transferir recursos financeiros provenientes de convênio
Autoriza a abertura de crédito especial do orçamento vigente e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 66, de 13 de novembro de 2020. Prosseguindo aos trabalhos da ordem do dia, o presidente pede ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do requerimento número 2 de 2020, datado de 13 de novembro, de autoria da vereadora Séfora Faria, que solicita ao setor de licitação e tesouraria da Prefeitura respostas sobre o contrato de concessão de uso do bem imóvel estabelecido na praia municipal e seu processo licitatório, bem como o recolhimento semanal contendo quantidade de veículos por tipo com o referido valor cobrado, de acordo com a Lei Municipal número 1346, de 26 de agosto de 2003, que dispõe sobre o regulamento interno da Praia Artificial de Arealva. Após lido, o presidente disse que o requerimento estava em discussão. A vereadora Séfora, no uso da palavra, disse que esse requerimento já deveria ter sido feito pelos vereadores que já passaram por essa Casa de Leis e que é visível e notória a urgência em regularizar a praia e que, em especial, pede respostas a esse requerimento, pois o contrato de concessão é antigo e existe uma lei de 2003 que dispõe sobre o regimento interno da praia artificial, contendo várias regras e que o mesmo, diante do gasto de 1 milhão na reforma feita pela gestão passada, nenhum artigo está sendo cumprido. Diz que não se pode descarregar toda a culpa somente no Executivo, pois existia um Legislativo para se fiscalizar e nada foi feito. Pede somente o que todos os vereadores querem saber, mas por medo talvez de perder votos nas eleições que se aproximam, não tem coragem para fazer. Diz que alguém deixou de fiscalizar para dar tapinha nas costas. O presidente Vanderlei, no uso da palavra, diz concordar que tem que haver sim uma reorganização naquele local e que precisa de uma infraestrutura completa, com segurança, salva-vidas, e que quando o assunto som alto, os usuários têm de ter um limite e que precisa ser feito uma lei do silêncio, pois tem um bairro ao lado que sofre com isso. Desconcordar com a vereadora Séfora quando fala que a culpa não é dessa gestão, nem da passada, que isso vem de tempo e precisa ser colocado um ponto final. Fala que esteve conversando na prefeitura e que a atividade delegada já foi assinada, mas ainda não foi publicada. Com isso, haverá algo a ser feito por essa praia no próximo ano. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado requerimento em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o requerimento 2 de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia e passou para as considerações finais, deixando a palavra livre. No uso da palavra, a vereadora Séfora disse que, por momento, informatizar a Câmara foi a melhor coisa a ser feita, pois agora todos têm acesso a inúmeros documentos que antes não tinham. Diz ter passado na Câmara uma lei de autoria da mesa, número 1972, de 4 de abril de 2017, que cria a função de coordenador de patrimônio, institui a Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal, dispõe sobre sua regulamentação e concede gratificação aos membros integrantes e dá outras providências. A vereadora diz que esta lei entrou na Câmara com o intuito de regularizar e reajustar uma função que já era feita desde o ano 2014 por uma funcionária responsável pelo patrimônio, e diz que o Tribunal de Contas pede o levantamento, feito de 4 em 4 anos. E para que isso ocorra, não poderia ser feito apenas por um funcionário, necessitando então de uma comissão. Salienta que os vereadores não sabiam quem faria parte dessa comissão e que a funcionária responsável pelo levantamento também não era gratificada e que na época o presidente Carlos de Antônio montou a comissão, tendo um presidente e 2 membros, através de portaria, citando o nome das funcionárias. A vereadora diz que não pode deixar de ressaltar que foi concedido 20% do salário do servidor, chegando em R$ 700. Fala a vereadora que somente o coordenador fará o trabalho, sendo que a comissão foi montada somente para dar um suporte e que aprovou, pois achava que seria apenas uma correção e um pedido do Tribunal de Contas, o que não foi, e que se na época soubesse a real intenção não estaria de acordo. Diz estar sentindo enganada e que é preciso parar de pensar em satisfação de ego e em benefício próprio. Só assim podemos pensar em fazer em Arealva melhor.
Prosseguindo, o vereador Carlos de Antônio, no uso da palavra, diz achar estranho que a vereadora fez esse questionamento somente agora, à véspera da eleição, demorando 4 anos desde a criação da lei e que a vereadora não foi obrigada a aprovar. Ela aprovou porque ela quis. Diz ter criado o site da Câmara para dar transparência em todos os atos do Legislativo e que se sente muito feliz por isso. Diz também que seres humanos estão suscetíveis ao erro e se errou em algo com algum vereador, pede desculpas e diz estar muito feliz com tudo o que aconteceu em sua vida. Prosseguindo, o vereador Paulo Sérgio de Azevedo, no uso da palavra, diz estar disposto a colaborar com o Executivo em relação à atitude a ser tomada na Praia Municipal, tendo em vista os últimos acontecimentos, onde até mesmo o setor de saúde acaba ficando sobrecarregado e espera que o problema seja sanado. Ainda no uso da palavra, o vereador faz esclarecimentos referentes à época em que fazia parte do PV e da sua mudança de partido político. Diz que no PV haviam pendências desde o ano 2010. O mesmo tomou providências para regularizar tudo e o partido foi entregue, com tudo regularizado e não admite inverdades sobre esse assunto. Prosseguindo, o vereador José Ademir, no uso da palavra, diz endossar tudo que já foi falado sobre a Praia Municipal e que seu voto seria pelo fechamento da mesma e espera que o atual ou o próximo prefeito busque soluções para sanar esses problemas. Diz ainda que deseja boa sorte aos pares que estão na disputa eleitoral. Prosseguindo, o vereador Carlos de Antônio, no uso da palavra, diz que anteriormente não assinou um requerimento pedindo o fechamento da praia, mas que hoje é a favor do fechamento da mesma. Prosseguindo, do presidente Vanderlei Giovanuzzi, no uso da palavra, fala dos últimos acontecimentos ocorridos na praia e das pessoas de má índole que lá frequentam nos finais de semana. Diz que o município conta com apenas uma viatura para o policiamento, o que não é suficiente para suprir as necessidades, e que gostaria que fosse feito o fechamento da praia nos finais de semana. Fala ainda do som alto, que perturba frequentadores e vizinhança da praia e que a violência tem aumentado, sendo necessário impor limites. Diz acreditar que no próximo ano a atividade delegada já esteja em funcionamento e espera que o turismo seja explorado de forma positiva. Antes de concluir, o presidente passa a palavra à vereadora Séfora, que parabeniza o vereador Carlos pela reforma da Câmara e diz que não tem nada pessoal contra ele, mas que os erros precisam ser corrigidos. Diz ainda que no primeiro ano não tinha o direito de falar tudo o que desejava, pois sempre era rebatida. Com relação à praia, diz que algo precisa ser feito e que constantemente indivíduos passam em frente de sua residência com veículos barulhentos, por saberem que a mesma é contra barulhos que prejudiquem os outros. Diz que considera os atuais vereadores atuantes em todos os sentidos e agradece o presidente da Câmara pela postura de nunca interromper a sua palavra. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, conclui dizendo que o último ocorrido na Praia Municipal, em que um indivíduo foi atingido por arma de fogo, foi muito estressante para aqueles que estavam de serviço na emergência médica, pois, além do indivíduo baleado, chegaram também outros pacientes necessitando de atendimento médico por diversos motivos, a maioria frequentadores da praia, sobrecarregando os serviços. O mesmo diz ainda ser necessário prevenir novos ocorridos em decorrência do funcionamento da praia. O presidente do uso da palavra diz que uma ideia é cobrar a entrada individual de pessoas na praia e não apenas veículos, e também fazer um controle de objetos e bebidas que entram junto com os frequentadores do local. O mesmo convida os demais vereadores a participarem de uma reunião que ocorrerá na Câmara no dia 4 de novembro, às 19 horas, e diz que voltará a falar dela logo mais adiante. Ainda no uso da palavra, o presidente faz uma observação sobre a baixa participação da população na sessão realizada desde o primeiro ano do atual mandato. Lamenta a falta de interesse da população em participarem de discussões referentes aos problemas do município e diz que alguns utilizam as redes sociais para criticarem sem saberem o que tem sido feito. Dá como exemplo os projetos de loteamentos que sempre foram feitas audiências antes de serem encaminhados para discussão. Diz não concordar com quem chama a Câmara de omissa. Salienta que falhas existem, mas que sempre deve se buscar melhorar. Dando continuidade, o presidente volta a falar da reunião que ocorrerá e que os vereadores envolvidos buscaram informações sobre o andamento do processo. Assim tiveram conhecimento que o mesmo foi aprovado pela CETESB.
Concluindo, o presidente deseja boa sorte a todos os candidatos que disputarão a eleição municipal no dia 15/11/2020. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convidou-os para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de novembro de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2020, vai assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, vereador Carlos. A ata está em votação. Vereadora Séfora. Vereador Erisaldo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Carlos. Aprovado. Declaro aprovado a ata da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2020. Na sequência, deixo a palavra livre para os vereadores fazerem suas indicações verbais. Ok? Com a palavra a vereadora Séfora. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer a indicação do reparo lá no campinho que a gente tem de futebol de areia, lá na rua Emílio Carraro, lá é núcleo... Emílio Carraro, final. Tá, né? Damasceno. Não, lá não é Emílio Carraro, lá é a... Emílio Carraro. A de cima. Na de cima, Leuteviller? Não. Aquela do Campinho de Areia? Isso. Como é que é o nome da rua lá? Lá de sua avó. É o Campinho de Areia, isso, do núcleo habitacional. Vamos falar a Avenida... Isso, é a esquina, isso, é lá na esquina. Me desculpe passar, foi o endereço que me passaram. Eu fui lá e acabei não... não tem como, os vizinhos que moram ali estão reclamando e com muita razão. Quando chove, não tem a vazão da água. Fica aquela poça d'água no meio, as crianças fazem xixi lá porque não tem mais. O banheiro foi tampado para solucionar o problema, eles tamparam a porta do banheiro com tijolo e cimento, não tem mais como você adentrar lá, e não tem água. Então, o que eles fazem? Eles querem ir no banheiro? Eles vão ali atrás. Eles querem beber água? Eles pedem nos vizinhos. E virou um ponto de usuários de droga ali no período noturno. É um agravante que a gente tem que tomar logo, porque só tem de menor lá. Eu fui lá durante o dia, eu fiz alguns vídeos, só tem menor, né? Fotos, está comigo, vou mostrar para o Conselho Tutelar, porque tem que ficar ciente, e à noite também, tá a mesma coisa. Então, gostaria muito que fosse passado para o Executivo isso daí com urgência. Obrigada. Obrigado, vereadora Séfora. Mais alguém para fazer a indicação verbal? Será registrado, vereadora, e será passado para o Executivo a sua indicação. Passaremos então agora para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 48 de 2020 e do projeto de lei de número 67 de 12 de novembro de 2020, que abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e dá outras providências. Arealva, 12 de novembro de 2020, mensagem executiva de número 48 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação dessa egrégia Câmara e solicito a aprovação do projeto de lei de número 67 de 2020, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito adicional especial no orçamento anual do exercício de 2020, no valor de R$ 79.359,13, tratando-se de recursos vinculados ao programa Agente Comunitários da Saúde, referente saldo existente na conta bancária e remanescente do exercício anterior. Reitero na oportunidade os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elcio Maruti Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Presidente Vanderlei Givanuzzi, Presidente da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Projeto de lei de número 67, 12 de novembro de 2020. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a dotação orçamentária por superávit financeiro no montante de R$ 79.359,13 e inserir elemento de despesa 3.1.90.13.00 na atividade 10.301.0120.2041.0000 conforme segue. 02. Executivo. 02.08 Diretoria de Saúde. 10. Saúde. 10.301 Atenção Básica. 10.301.0120 Atendimento em UBS. 10.301.0120.2041.0000 Agentes Comunitários de Saúde. Ficha 286. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens físicas. Pessoa civil. R$ 54.359,13. Ficha a classificar. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais. R$ 25.000. Total. R$ 79.359,13. Artigo 2º. A cobertura do crédito definido no artigo anterior terá como fonte de recurso o superávit financeiro de recursos vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde, oriundos do exercício anterior, auferidos na conta bancária número 62.407, dígito 6, Banco 104, Agência 4207, dígito 2. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 12 de novembro de 2020. Dr. Elcio Manucci Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Chupeta. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 67, de 12 de novembro de 2020. Na sequência, peço ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 9 de 2020 e do projeto de lei de número 68, de 13 de novembro de 2020, que dispõe sobre medidas para combate à poluição sonora no município de Arialva, de autoria do vereador Vanderlei Jovaruzzi. Mensagem do Legislativo número 9 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Servimos-nos da presente para submeter a apreciação e aprovação dos senhores vereadores do projeto de lei legislativo número 68 de 2020, que dispõe sobre medidas para combate à poluição sonora no município de Arialva, São Paulo. Estudos mais recentes dão conta de que o ruído ambiental é uma das maiores causas de poluição no mundo e que ruídos excessivos provocam danos à saúde física e mental. Urge uma simplificação na legislação que desburocratize a fiscalização e torne eficiente a aplicação das sanções aos infratores das normas que coíbem a poluição sonora. A poluição sonora ofende o meio ambiente e, portanto, afeta não só os interesses individuais, como também o interesse coletivo, deteriorando a qualidade de vida das pessoas e as relações humanas, sobretudo quando prejudiciais ao repouso noturno ou ao sossego público. Os órgãos da administração pública municipal designados hoje para esse mister são burocráticos e ineficazes, forçando o cidadão a recorrer à PM no dia a dia e à justiça nos casos crônicos, o que se torna dispendioso para a administração e demorado demais para o cidadão, além de ineficiente para ambos. As normas regulamentadoras da Lei do Silêncio não viabilizam de modo eficaz sua aplicabilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, sons com mais de 55 decibéis já podem estressar e prejudicar a saúde. A partir de 85 decibéis, o barulho já pode ser suficiente para causar a perda da audição. O dano depende da intensidade do som e do tempo de exposição a ele. Ainda com vistas a dar eficiência à fiscalização, princípio administrativo constitucional dos mais relevantes, bem como tornar eficaz a aplicação das normas e sanções existentes,
é que se coloca a possibilidade de ter no município um órgão que atue como agente fiscalizador. Diante de todo exposto, é de se concluir que, sendo a perturbação ou silêncio uma das maiores queixas do munícipe hoje, faz-se necessária a presente propositura. Peço o apoio dos ilustres pares para a aprovação desse projeto de lei. Arealva, 13 de novembro de 2020, Vanderlei Giovanuzzi, vereador. Ao excelentíssimo senhor vereador Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara. Projeto de lei número 68, de 13 de novembro de 2020, autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi. Dispõe sobre medidas para o combate à poluição sonora no município de Arealva. Artigo 1º. É proibido perturbar o sossego e bem-estar público com sons, ruídos e vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou que ultrapassem os limites fixados nessa lei. Parágrafo único. As vibrações serão consideradas prejudiciais quando ocasionarem ou puderem ocasionar danos materiais à saúde e ao bem-estar público. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, aplicam-se as seguintes definições. Inciso 1º. Som. Vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas. Inciso 2º. Ruído. Som capaz de causar perturbação ao sossego público ou efeitos psicológicos e fisiológicos negativos em seres humanos e animais. 3º. Vibração. Movimento oscilatório transmitido pelo solo ou por uma estrutura qualquer. 4º. Poluição sonora. Emissão de som ou ruído que seja, direta ou indiretamente, ofensivo ou nocivo à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade, ou transgrida as disposições fixadas nessa lei. 5º. Ruído impulsivo. Som de curta duração com início abrupto e parada rápida, caracterizado por um pico de pressão de duração menor que 1 segundo. 6º. Ruído contínuo. Som com flutuação de nível de pressão sonora tão pequena que pode ser desprezada dentro do período de observação. 7º. Ruído intermitente. Som cujo nível de pressão sonora cai abruptamente ao nível sonoro do ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que o tempo em que o nível sonoro se mantém constante e diferente daquele do ambiente, seja de ordem de grandeza de 1 segundo ou mais. 8º. Ruído de fundo. Sons emitidos durante o período de observação, que não aquele objeto da mediação. 9º. Nível equivalente. Nível médio de energia do som obtido, integrando-se os níveis individuais de energia em um período de tempo e dividindo-se pelo período. 10º. Decibel. Unidade de medida do nível de ruído. 11º. Decibel A. Curva de avaliação normalizada e adaptada à capacidade de recepção da audição humana. 12º. Zona sensível a ruído ou zona de silêncio. É aquela que, para atingir seus propósitos, necessita que lhe seja assegurado um silêncio excepcional. Define-se como zona de silêncio a faixa determinada pelo raio de 200 metros de distância de hospitais, escolas, bibliotecas públicas, hotéis, postos de saúde ou similares. 13º. Limite real da propriedade. Aquele representado por um plano imaginário que separa a propriedade real de uma pessoa física ou jurídica de outra. 14º. Serviço de construção civil. Qualquer operação de escavação, construção, demolição, remoção, reforma ou alteração substancial de uma edificação, estrutura ou obras e as relacionadas a serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, telefone, água, esgoto e sistema viário. Artigo 3º. Para fins da aplicação desta lei, ficam definidos os seguintes períodos. 1. Diurno, das 7h01 às 19 horas. 2º, vespertino, das 19h01 às 22 horas. 3º, noturno, das 22 horas e 01 minuto às 7 horas. Artigo 4º. Para os efeitos dessa lei, a medição do nível de pressão sonora deverá ser efetuada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Parágrafo único. A medição a que se refere esse artigo pode ser realizada a 5 metros
de qualquer uma das divisas do imóvel gerador do incômodo, ou em qualquer ponto dentro do limite real do imóvel que sofre o incômodo. Artigo 5º. A emissão de sons e ruídos por qualquer atividades industriais, comerciais, prestadores de serviços religiosas, sociais, recreativas e de carga e descargas não pode exceder os níveis de pressão sonora contidos no anexo 1º, que faz parte integrante dessa lei. Parágrafo 1º. No caso de criação de setores especiais, caberá ao órgão municipal do meio ambiente estabelecer os níveis de pressão sonora admissíveis por meio de regulamentação própria. Parágrafo 2º. Quando a fonte poluidora e o imóvel que sofre incômodo estiverem localizados em diferentes zonas de uso e ocupação do solo, serão considerados os limites estabelecidos para a zona em que se localiza a propriedade que sofre incômodo. Parágrafo 3º. Quando a propriedade sofre incômodo, tratar-se de escola, creche, biblioteca pública, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar, com leitos para internamento, hotel ou similar, devem ser atendidos os limites estabelecidos para ZR, independente da zona de uso e de ser observado o raio de 200 metros de distância definida como raio de silêncio. Artigo 6º. Os sons e ruídos produzidos pelos serviços de construção civil devem respeitar os limites máximos estabelecidos no anexo 2º, parte integrante dessa lei. Parágrafo único. Excetuam-se destas restrições as obras dos serviços urgentes e inadiáveis decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, acidentes graves ou perigo iminente à segurança e ao bem-estar da comunidade, bem como o restabelecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, gás, telefone, água, esgoto e sistema viário. Artigo 7º. A emissão de som ou ruídos produzidos por veículos automotores e os produzidos no interior dos ambientes de trabalho devem obedecer às normas expedidas respectivamente pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Parágrafo único. No tocante à emissão de ruído por veículos automotores, o município pode estabelecer em regulamento próprio critérios de controle considerando o interesse local. Artigo 8º. A realização de shows, concertos e apresentações musicais de caráter cultural e artísticos em áreas públicas ou particulares dependem de prévio licenciamento ambiental do órgão municipal do meio ambiente, independente de outras licenças exigíveis. Parágrafo único. Cabe ao órgão municipal do meio ambiente e do urbanismo estabelecerem em regulamento próprio as condições para a realização dos eventos musicais mencionados no caput deste artigo. Artigo 9º. A utilização das áreas dos parques e praças municipais, com uso de equipamentos sonoros, alto-falantes, fogos de artifício e outros meios que possam causar poluição sonora, dependem de prévio licenciamento ambiental do órgão municipal do meio ambiente, independente de outras licenças exigíveis. Artigo 10º. As atividades potencialmente causadoras da poluição sonora, definidas em regulamento próprio, dependem de prévio licenciamento ambiental do órgão municipal do meio ambiente para obtenção dos alvarás de construção e funcionamento. Artigo 11º. A queima de fogos de artifício fica sujeita ao controle do órgão municipal do meio ambiente, que aplicará as sanções previstas na presente lei, quando constatado incômodo à vizinhança. Artigo 12º. Para execução de testes de fabricação ou instalação de alarmes sonoros, devem ser utilizados dispositivos de controle, de forma que não seja necessária a emissão de sonora acima dos limites estabelecidos no anexo 1º, parte integrante dessa lei. Parágrafo único. Em caso de acionamento periódico ou constante de alarmes sonoros, serão aplicadas as sanções previstas nessa lei, independente da obrigação de cessar a transgressão. Artigo 13º. Os fiscais do órgão municipal do meio ambiente, no exercício da ação fiscalizadora, têm a entrada franqueada nas dependências da fonte poluidora, onde podem permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Parágrafo 1º. Os fiscais do órgão municipal do meio ambiente podem solicitar auxílio das autoridades policiais e da Guarda Municipal no desempenho da ação fiscalizadora. Parágrafo 2º. Fica o órgão municipal do meio ambiente autorizado a firmar convênio com as autoridades policiais e a Guarda Municipal para a realização da fiscalização da poluição sonora nos logradouros públicos. Artigo 14º.
As pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado que infringirem qualquer dispositivo dessa lei, seus regulamentos e demais normas dela decorrentes, ficam sujeitas às seguintes sanções, independente da obrigação de cessar a transgressão. Inciso 1º, notificação por escrito. 2º, multa simples ou diária. 3º, cassação da licença ambiental. 4º, embargo. 5º, interdição parcial ou total. 6º, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo município. Artigo 15º. Para a imposição da sanção e graduação da multa, a autoridade ambiental observará: inciso 1º, as circunstâncias atenuantes e agravantes. Inciso 2º, a gravidade do fato, tendo em vista as consequências para a saúde e o meio ambiente. Inciso 3º, a natureza da infração e suas consequências. 4º, o porte do empreendimento. 5º, os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais. 6º, a capacidade econômica do infrator. Artigo 16º. Para efeito de aplicação das sanções, as infrações são classificadas como leves, graves ou gravíssimas, de acordo com o anexo 3º, parte integrante dessa lei, e com os critérios abaixo. Inciso 1º. Leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes. 2º, graves, aquelas em que for verificada circunstância agravante. 3º, gravíssimas, aquela em que seja verificada a persistência da reincidência. Artigo 17º. Os valores das multas serão expressos em moeda corrente nacional e para cada tipo de infração corresponderá: inciso 1º, até R$ 5.300 para leves. 2º, de R$ 5.301 a R$ 10.700 para as graves. 3º, R$ 10.701 a R$ 18.000 para as gravíssimas. Parágrafo único. A atualização monetária das multas dar-se-á com base na variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, medido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro que venha a ser instituído pelo governo federal. Artigo 18º. São circunstâncias atenuantes: inciso 1º, menor grau de compreensão e escolaridade do infrator. 2º, arrependimento eficaz do infrator, manifestada pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa do ruído emitido. 3º, ser infrator primário e a falta cometida de natureza leve. Artigo 19º. São circunstâncias agravantes: inciso 1º, ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada. 2º, ter o infrator agido com dolo direto ou eventual. Parágrafo 1º. A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do mesmo tipo. Parágrafo 2º. No caso de infração continuada caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa pode ser aplicada diariamente até cessar a infração. Artigo 20º. O autuado terá direito à ampla defesa, em processo administrativo, conforme regulamentações específicas, num prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do auto de infração, endereçado ao órgão municipal do meio ambiente. Artigo 21º. No caso de decisão condenatória, o autuado terá direito a recorrer da decisão em forma de processo administrativo num prazo máximo de 30 dias, contado a partir da ciência da condenação, encaminhado ao órgão municipal do meio ambiente. Artigo 22º. Os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeito suspensivo relativo ao pagamento da penalidade, sem prejuízo da aplicação de novas autuações por reincidência ou continuidade do dano. Artigo 23º. Exauridos os recursos administrativos, o infrator terá prazo de 10 dias para efetuar o recolhimento do valor da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Artigo 24º. As multas previstas nessa lei podem ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por tempo de compromisso aprovado pela autoridade ambiental competente, obrigar-se à adoção imediata de medidas específicas para cessar ou corrigir a poluição sonora. Parágrafo único.
Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa pode ter uma redução de até 90% no valor original. Artigo 25º. Na aplicação das normas estabelecidas por essa lei, compete ao órgão municipal do meio ambiente. Inciso 1º. Estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora. 2º. Aplicar as sanções previstas na legislação vigente. 3º. Organizar programas de educação e conscientização. Artigo 26º. O Executivo Municipal regulamentará em 30 dias da publicação dessa lei. Artigo 27º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arealva, 15 de novembro de 2020. Vanderlei Giovanuzzi, vereador-presidente. Anexo 1º. Níveis de pressão sonora máximos. Zonas de uso. Zona residencial, AZR. Noturno, 45 decibéis A. Diurno, 55 decibéis A. Vespertino, 50 decibéis A. Zona comercial, ZC, 50 decibéis A, 60 decibéis, Zona comercial, noturno, 50 decibéis A. Diurno, 60 decibéis A. Vespertino, 55 decibéis A. A zona desportiva e lazer, ZDL, 60 decibéis A. Noturno, diurno, 70 decibéis A. Vespertino, 65 decibéis A. Zona industrial, noturno, 60 decibéis A. Diurno, 70 decibéis A. Vespertino, 65 decibéis A. Zona de serviço, AZS, 60 decibéis A. Noturno, diurno, 70 decibéis A, vespertino 65 decibéis A. Repartição pública. Noturno 50 decibéis A, diurno 60 decibéis A, vespertino 55 decibéis A. Observação. Os casos não contemplados nessa tabela terão objeto de análise específica por parte do órgão municipal do meio ambiente. Anexo 2º. Níveis de pressão sonora máximos para serviços de construção civil. Atividades não confiáveis. Fináveis. Atividades não confináveis. Limite de 90 decibéis A, permitido somente de segunda a sábado no período diurno. Atividades passíveis de. Limite de 95 decibéis, permitido somente de. Confinamento, segunda a sábado no período diurno. Observação. Domingos e feriados, qualquer período, devem ser respeitados os limites constantes no anexo 1º, tanto para as atividades passíveis de confinamento como para as não confináveis. Anexo 3º. Classificação das infrações. Classificação. Leve, até 10 decibéis a 10 decibéis acima do limite. Grave, de 10 decibéis a 30 decibéis acima do limite. Gravíssima, mais de 30 decibéis a decibéis acima do limite. Grave, atividade desenvolvida sem licença. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio. O projeto está em discussão. Vai falar? Pode fazer a pergunta. Com a palavra, a vereadora Séfora. Senhor presidente, eu acho que é oportuno esse projeto. Eu acho muito importante a gente deixar um projeto desse. Porém, eu gostaria de estudar a possibilidade, porque nós temos que pensar que aqui no nosso município, se a gente colocar uma coisa tão
como que eu posso dizer? Severa? Severa, vamos usar essa palavra então, severa. Nós temos hoje o alto-falante da igreja, né, que ele fica tocando. Nós temos as igrejas evangélicas que também tocam, e os vizinhos também ouvem. Então eu não sei até que ponto a gente pode abrir, porque são 15 minutos, na igreja católica 1 hora, né? Nas outras, que eu não posso dizer com propriedade, mas acredito que 2, 3 hinos que eles toquem, 15 minutos, e aí vai entrar nessa lei, pelo que eu entendi. Se eu estiver errada, me corrija, por isso que eu estou perguntando. Então eu não queria que uma lei tão necessária, que a gente precisa, para essas pessoas que ficam na ponta das esquinas, com som alto, com barulho de moto, o vizinho incomodando, eu não queria que atrapalhasse quem está ali com um propósito bom. Então, eu gostaria de aprovar uma coisa aqui, que eu não prejudique quem quer fazer o bem, né? Eu quero sim punir quem está lá atrapalhando o vizinho, quem está atrapalhando a comunidade, mas eu também não quero prejudicar a outra parte do bem. Então, eu queria que você me explicasse. Às vezes eu deixei de entender alguma coisa. Tá, obrigada. Mais alguém para fazer a pergunta? É assim. Eu entendo que todos têm que seguir independente se é uma igreja ou não, se ela está causando uma perturbação. Nós sabemos que a igreja ela tem uma finalidade excelente, de formação, de religião. Então, ela contribui muito para o bem da sociedade. Porém, nós temos igrejas também que exageram, né? A gente tem visto, quando eu trabalhava na viatura, era constantemente chamados, porque o pessoal exagerava no microfone, colocava sons que extrapolavam o incômodo da vizinhança. Eu acho que tem medidas para combater esse som acústico, diminuir o volume. É tradição o alto-falante da igreja? Mas temos como diminuir esse volume. E esse nível de som que tem precisa ser ferido. Provavelmente não vai extrapolar o que está aqui na lei. E as igrejas, ela tem uma lei mais branda para igrejas. E a questão de ser severo ou não, vocês perceberam durante a leitura, ela é severa, ela tem uma aplicabilidade de uma multa alta, porém, se o infrator resolver o problema, ela cai em 90%. Então, se você aplicar uma multa, a leve, que é até R$5.000, se você aplicar o valor dela, nunca vai chegar a esse valor já de cara. A pessoa tem que ser reincidente. A gente viu no texto que quem vai aplicar a multa vai analisar a situação. Então vamos supor que ele aplica uma multa de R$1.000. A pessoa vai lá e corrige o problema e não volta a ser reincidente. Ele vai pagar R$100. Então ela não ela a princípio ela assusta, porém ela também ela beneficia aquele que corrige, aquele que entende que ele estava atrapalhando o vizinho, que o comércio dele, nós temos aí bastante chácaras e propriedades dentro da zona urbana que o pessoal extrapola é muito. Então, uma zona residencial e um volume muito alto, atrapalha um quarteirão inteiro e não tem o que fazer, entendeu? Então, você vai lá e aplica uma multa de R$5.000. A pessoa, se ela não regularizar, ela vai pagar os 5.000, mas ela regularizou, não voltou a reincidir, vai ter uma aplicabilidade pequena. Se reincidir, ela sai do leve e entra no grave, que daí já é um valor até 10.000, entendeu? Que no mínimo ele vai pagar 5.001, entendeu? Tem todas essas questões. Eu acho que eu tenho visto nas redes sociais o pessoal cobrando isso daí. Eu me sensibilizo com eles. Eu acho que eu não havia apresentado esse projeto até hoje, porque eu entendia que a lei federal era para suprir as necessidades, porém, eu fui mudando um pouco o meu pensamento, e agora, com essa advinda da atividade delegada, nós temos como cobrar.
Até então, nós todos aqui fizemos leis e a gente sabe que a gente estava fazendo a nossa parte, porém, a prefeitura não tem um órgão fiscalizador para executar isso daí. E agora chegou o momento da gente fazer e ela, com a atividade delegada, montar operações aí e fazer a fiscalização, né? A partir do ano que vem, provavelmente, vai ter como fazer isso aí, se não esse ano ainda, né? Então, vereador, eu acho que não é tão severo. A princípio assusta, mas ele não é severo, porque a pessoa que tem consciência e entende, ela vai ser autuada nesse valor, porém ela vai corrigir o problema dela e vai pagar um valor mínimo inicialmente. E, sinceramente, se for um valor muito baixo, não corrige ninguém. É melhor nem aprovar a lei, deixar do jeito que está. Eu penso dessa forma, entendeu? Mais alguém? Com a palavra, vereador Carlos. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, público presente, quem nos assiste através do site oficial. Eu só queria fazer uma pergunta aqui, vereador presidente. Sim. Existe possibilidade da gente dar uma mexidinha nesses valores aqui, só dessas multas aqui? Eu acho assim, só colocando aí, até fazendo menção às palavras da vereadora, né, eu também concordo com essa lei, ela tem que existir. Nós temos um problema crônico em Arealva por causa disso, e nós temos por dever de ofício realmente fazer algo que já era para ter sido feito. Mas eu gostaria de a gente se atentar a isso aqui, que eu acho que o valor, eu acho que está meio assim, é difícil da gente, eu sei que, como foi colocado, o valor não corrige, depende da situação, mas se a pessoa pegar aqui, e a gente sabe que vai acontecer de pegar, principalmente nos ranchos, né, a pessoa vai ser penalizada, e se ela pegar uma multa dessa daqui, tudo bem, ela vai tomar cuidado na outra, mas tem que tomar. Arrebenta o cidadão, né? Eu só queria saber se existe possibilidade só da gente dar uma mexidinha nesse valor, até por conta da segunda parte em diante ali. A primeira eu entendi que realmente tem, né, tem forma de consertar, até porque a pessoa regularizar, ela vai pagar eu um me valor expressei mal, vereadora. A segunda multa também, que é de 10 mil, a terceira, de 10 a 18, também entra nos 90% de desconto, tá? Também. Tá, então, eu me expressei mal na hora que eu expliquei para a senhora. Pode... no caso da reincidência, ela vai continuar sendo aplicada, entendeu? O Carlos, conclua. Não, eu só queria saber se há essa possibilidade, porque a partir da segunda, como você disse, já não tem como, né? Não existe, é R$5.001 em diante. Não, mas tem a questão da pessoa sana o problema, né? Mas assim, tá aberto aí, gente. Se vocês acharem que deve mudar, a gente muda. Tá? Põe na próxima sessão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Eu gostei muito da lei, eu acho que vai ser bem útil. Surgiu alguns pontos que eu acho que pode ser mudado. De repente, o valor da multa, na verdade, não me deixou surpreso. Na verdade, multa é isso. A multa é para corrigir, a multa é para penalizar. E, de certa forma, é o que assusta. É o que assusta, né? Como surgiu alguns pontos que ficaram assim, em interrogação, eu acho que... O que você acha, talvez, não sei, de... talvez abrir um excedente, vamos supor, eu não entendo muito de decibéis, eu não sei, realmente eu sou leigo, eu não sei quanto é. Pega, troca o microfone, Paulinho. Então eu fico meio, não sei te dizer o quanto seria, não sei quanto é uma igreja, por exemplo, não sei quanto um microfone, por exemplo, como esse tem de decibéis. Talvez abrir uma ressalva para isso, para algum órgão, tipo uma igreja, abrir uma ressalva, não sei, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo, essa ressalva,
Eu não sei dizer. Tá. Porque o projeto é excelente. Eu acho que se não houver multa, se não houver uma lei para corrigir, não tem melhora. Né? A gente tem vários exemplos de outras coisas. Se não tiver a multa, a pessoa não anda com cinto de segurança. Exato. Não é? Então, tem tudo isso. Então, levantando esses questionamentos, talvez uma ressalva para isso, a pessoa, vamos supor, uma pessoa que alugue, tem um estabelecimento que alugue, ter uma proteção para ela, talvez. Eu não sei como poderia funcionar, Vanderlei. Só um questionamento. Olha, gente, essa lei foi estudada, a autoria dessa lei, ela é aplicada em municípios como Lençóis Paulista, aqui da nossa região, é praticamente idêntica. Municípios como Curitiba, uma capital modelo no país. Então, se a gente for mexer e ajeitar, vamos falar assim, eu acho que não surtiria o efeito que eu esperava, entendeu? Isso aqui vai para análise também do prefeito e provavelmente ele vai vetar alguma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou voltar a pôr esse projeto, eu vou tocar. Se vocês acharem que tem que aprovar, aprova, não tem problema se não houver a reprova, tá? Não tem problema. Pois não, vereadora. Nesse projeto, um dia de festividade, como será enquadrado? Uma festividade municipal, um exemplo, uma cavalgada, um evento como ontem, que estava acabando com o pessoal, os moradores aqui, final de ano, como que a gente vai enquadrar nessa lei, se existe a lei de perturbação? Então, além da lei da perturbação do sossego público, que é uma lei federal, que ela já existe, não tem como a gente alterar, aqui fala que o órgão municipal, nesses casos, ele irá estudar esses eventos, entendeu? Como a queima de fogos no final do ano. Vai ficar a cargo deles analisar. Tem uma flexibilidade, entendeu? Eventos têm uma flexibilidade. Shows aqui, como está falando também. Sim. A gente não pode fechar completamente, entendeu? Isso aqui vai coibir mais essas atividades que o pessoal aluga, ranchos, que nem o vereador Carlos falou, vizinho barulhento, que faz farra, bebida, vai 2 horas, 3 horas da madrugada perturbando o sossego. Aí você chama a atividade delegada que tiver de serviço, vai lá e autua. Primeiramente, os policiais vão tentar conversar, eles não são sempre, vão conversar. Se você analisar a lei, o primeiro passo, ela é feita uma escala, é uma advertência. Você vai lá e adverte, olha, porque teve solicitação, a lei é clara, pode vir aqui. Isso aqui é em casos praticamente que já não tem mais acordo, a pessoa não tem a consciência que ela sabe que não tem o que impeça ela de reproduzir aquele som e ela vai fazer o que quiser, entendeu? Ela vai deixar o som rolar e não tem quem impeça ela de fazer isso daí, entendeu? A gente sabe que na esfera federal, vamos falar assim, lei federal, a lei federal ela prevê um ato penal, que seria um crime de menor potencial ofensivo. Esqueci o termo correto agora. Mas depende de representação do vizinho da frente, de trás, do lado. Você sabe, a gente sabe que isso aí é chover no molhado. O pessoal tem medo de se incomodar com o vizinho, arrumar encrenca com o vizinho. Isso aí, constantemente a gente sabe disso. Nós todos sabemos que não vai resolver. Entendeu? Então entra a nossa parte agora, que é fazer uma lei municipal que vai aplicar uma multa. Nada mais do que isso. Não vai prender o cidadão por isso, né? Quem prende vai ser, se for prender, vai usar a lei federal, tá? No caso de prisão por desobediência, né? Mas administrativo que cabe à prefeitura é isso, e é uma advertência. Lógico, se a pessoa não solucionar, vai ser tomada outras medidas, tá? Aplicou a multa de R$5.000, o cidadão vai resolver, tem 30 dias para ele fazer a recorra dele, ele vai solucionar o problema, cai 90%, entendeu?
Isso se aplicar a de 5 mil, né? Já de cara, que você vê que a lei fala até 5.001. Então, isso aí foram estudos que deram certo em outras cidades. Acho que se a gente for diminuir esse valor, a gente vai ter que aumentar a porcentagem, porque senão a multa vai se tornar irrisória. Em vez de você diminuir 90%, você não vai diminuir 10%. Aí não é um benefício para a pessoa resolver o problema. Entendeu? Vanderlei, Pois não. Na questão da multa, será aplicada no dono da propriedade que está alugando direto no imóvel ou na pessoa que alugou? Porque então ele tem uma chácara. Vamos alugar essa chácara por um aniversário esse final de semana, no outro. Pronto, ele já tomou 4. A pessoa está tendo lucro. Ela aqui faz o acústico. Proíbe o som. Entendeu? Ela vai ter que apresentar medidas, no contrato. Parar de ser boca a boca. Contrato com a pessoa que está alugando. Contrato proibido o som, assim, o som tem que estar baixo. Qualquer problema, responsabilidade civil, eu vou te responsabilizar, vou acionar o contrato. Só que ficar só no boca a boca, ela vai responder e vai continuar pagando as multas. Entendeu? Então tem que ter tem que aprender a fazer o certo, o correto. Que a pessoa vende um carro e deixa para transferir depois, né? A hora que vai ver já está com um monte de multa. Tem que aprender a começar a fazer o correto. Beleza, gente? Mais alguém? Então, assim, passou, não passou, eu fiz a minha parte, tá? O que eu entendi, eu não vou... Está muito curto o prazo para mim pôr daqui 15 dias esse projeto. E depois tem a questão da sanção ou veto para vir para a gente derrubar, entendeu? Se não passar nessa, vai vir para outra Câmara só o ano que vem. É por isso que eu não vou deixar, viu, Céfara? Então, tipo assim, ou resolve agora, ou a gente não deixa para a próxima. Vocês modificam o próximo ano e colocam para votação. O projeto está em votação. Vereador Carlos. Não tem problema, Carlos. Tá, então a gente fala, Paulinho. Volto a falar que o seu projeto é ótimo. Pode resolver o problema de muita gente. Pode realmente resolver de muitas pessoas que reclamam do barulho. Mas eu peço a você, deixa para isso tudo para a próxima sessão. Vamos conversar mais e vamos colocar ele na próxima sessão. Só para a gente estudar mais um pouco. Eu vou consultar os demais então, Mimi. Acompanha, Luzão. Tá. Provável já? Senhora. Eu entendo o lado dos senhores e das senhoras. Eu entendo o lado dos senhores e das senhoras. Assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar então, né? Tá todo mundo pedindo, só teve o vereador Chupeta que concorda em votar ele agora. E a gente deixa e me apresente então o que é que os senhores querem mexer aí. Eu não vou mexer em nada, vocês que vão mexer. Fala para mim, tal lugar muda de tal forma. Pode ser, vereadora Séfara? Pode ser, Carlos? Pode ser, Paulo? Tá? Vê o que vocês querem mudar. Se eu ver que vai enfraquecer demais, eu nem coloco mais. Tá? Porque daí também não surte efeito. Eu só acho que não devemos nos exaltar com isso. Apenas para a gente estudar melhor, conversar melhor sobre isso, talvez nem mudar.
apenas conversar melhor sobre o assunto, estudar, ter tempo de digerir o projeto e talvez ter uma outra ênfase para alguns pontos, porque o projeto, assim como eu falei para você, o projeto é ótimo, excelente. Entendeu? O valor da multa não tem, são alguns pontos que surgiram para a gente esclarecer, entendeu? Para poder colocar com clareza. Entendeu? Porque o projeto tem o intuito de qualidade de vida, entendeu? Para os moradores da nossa cidade. Claro que vai ter muita gente que vai reclamar, principalmente quem mais vai reclamar sobre esse projeto são jovens, né, que costumam usar o som alto, até algumas empresas que fazem um ruído maior poderiam reclamar. Mas vamos com calma, vamos dar uma olhada, vamos estudar, de repente não muda nada, apenas para a gente digerir, entender melhor e ver, se posicionar melhor. É a única coisa que eu tenho que falar. O projeto é ótimo, Vanderlei. Só lembrando, o vereador Vanderlei, que eu não sou contra o projeto, viu? Nós vamos, se Deus quiser, de uma forma ou de outra, nós vamos aprovar o projeto, deixar ele aprovado. Só realmente para a gente conversar um pouquinho, tá? Tá ótimo. Então, vamos deixar o projeto para estudo. Se tiver uma extraordinária aí nesse interstício, a gente volta a apresentar ele junto, tá? Um tempo hábil para os senhores e senhoras estudarem aí. Bom, pessoal, gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais. Com a palavra, a vereadora Séfora. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por eu ter alcançado o objetivo e estar aqui mais 4 anos no Legislativo. Quero parabenizar o prefeito eleito e o candidato que não foi eleito. Parabenizo aos eleitos e aos companheiros que foram para a reeleição e não conseguiram. Foi uma Câmara Municipal nessa gestão? Não foi igual às anteriores. Lógico que não é 100%. Tem gente que não tem o dom da palavra, o dom da oratória, não consegue falar, timidez acaba deixando e não consegue se expressar, não consegue, ao menos, interpretar. Mas eu quero deixar aqui meus agradecimentos e eu quero pedir desculpas se às vezes acabo me excedendo em algum momento. É notório isso, eu sei. Mas eu quero que entenda que não é nada pessoal com ninguém, tá? Quem me conhece sabe, não é nada pessoal. Então, eu quero só deixar bem claro que eu estou aqui para falar por quem está lá fora e votou em nós, para nós estar aqui e levar todos os anseios lá para o prefeito, independente de qual seja. Viu, Carlos? Parabéns. Você é um vencedor por ter encarado, tá? Não tenho nada contra a pessoa Carlos, não tenho, tá? Aqui o que a gente faz aqui, a gente discorda de muita coisa, nem sempre a gente está remando, né? Tudo bem. Então, eu quero deixar isso bem claro. Agradeço aos outros vereadores, que eu tive o prazer de ficar aqui esses 4 anos, e os novos que virão, tá? É essa a minha mensagem. E quero, mais uma vez, agradecer o presidente Vanderlei por sempre deixar a gente se expressar da forma com que a gente faz, né? Então, Vanderlei, essa é a democracia que todo mundo quer ver. Muito obrigado mesmo por sempre me dar esses minutos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Séfora. Obrigado pelo carinho, pelas considerações. Mais alguém? Vereador Carlos? Fazer uso mais uma vez da palavra, eu quero também dizer aí que estou muito feliz por ter participado do pleito. Não atingi o objetivo, mas eu sabia das dificuldades que existiam. Conhecia os problemas, sabia que não tinha dinheiro,
que é a parte principal, mas Deus sabe todas as coisas, e a gente, graças a Deus, terminou mais uma batalha, e é lógico, a gente tem que saber aceitar o que a população quer. E se ela achou que o atual prefeito tem que continuar, muito bem, ele tem que continuar, e ele vai continuar. E uma das coisas que eu sempre coloco é o seguinte: aqui a Bíblia, ela traz aqui para a gente que todo poder e autoridade vem dele, não é nosso, né? Então, se alguém estiver aqui, né, como a vereadora Séfora vai estar, o vereador Chupeta vai estar, o vereador Paulinho vai estar, o prefeito vai estar, o vice-prefeito, por Deus, né? Tá bom? Isso é um fato, né? Então eu quero também parabenizar a você, vereadora Séfora, pelo alto desempenho na campanha. Vereador Chupeta, parabéns. Vereador Duzão, parabéns, meu amigo, tá? Eu sei que você batalhou bastante. Circunstância do destino não acontece, né? Nós sabemos muito bem que não era para você ficar fora, mas acabou acontecendo aí por alguns problemas, tá? Vereador Mimi, foi um prazer trabalhar contigo aqui, viu? Vereador Paulo Sérgio, parabéns também pela nova legislatura que virá, tá? Parabéns. E o vereador Vanderlei, parabéns aí por não participou do pleito, porque ele sentiu aí, algo dele pessoal, né? Nós também não vem ao caso para nós, né, vereador? E eu só quero agradecer a todos vocês aqui e a população também de coração, por tudo que vivenciei por esses dias. Foi um aprendizado muito grande, sabe? Mas muito grande mesmo, tá? Pode ter certeza que eu vou levar isso daqui para o resto da minha vida, tá? Muito obrigado a todos e obrigado pela palavra. Obrigado, vereador Carlos. Com a palavra, vereador Duzão. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, ao funcionário da Câmara, quem nos assiste online, ao pessoal aí presente. Também gostaria de deixar aqui os parabéns aos vereadores que foram eleitos, Séfora, Chupeta, Paulinho, Nilton e os demais. Gostaria de também parabenizar o presidente da Câmara pelo trabalho que desenvolveu aqui com nós. Não foi dessa vez que eu não vou ficar aqui. Tive 230 votos, não foi eleito. Quero agradecer a todos que votaram em mim também, de coração. Era um prazer imenso estar aqui mais uma vez, mais 4 anos, mas não foi dessa vez. E eu quero deixar um agradecimento a todo mundo que vai, na legislatura dos próximos 4 anos, fazer um trabalho bonito igual nós vinha fazendo aqui. E meu muito obrigado, parabéns ao Carlos também, por ele ter pleiteado ali o candidato a prefeito, e parabéns ao Dr. Elcio, que foi eleito também, e a todos vocês que são amigos da gente aqui. Muito obrigado. Obrigado, Duzão. Mais alguém? Vereador Paulo Sérgio, com a palavra. Eu agradecer, foi muito gratificante, né? A gente, claro que vibra em ganhar, né? Foi muito bom. Foi uma campanha curta, uma campanha difícil, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, então foi bem limitado. A gente não podia fazer a visita, não podia fazer aquele corpo a corpo, e isso acaba tendo aquele distanciamento, aquele calor, né, do corpo a corpo. Enfim, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar no objetivo. Com pouco dinheiro, claro, muito pouco dinheiro, mas a gente conseguiu chegar lá. Mostrando o que foi feito. E eu não falo só eu mostrando o que eu fiz. Eu falava o que eu tinha feito, eu falava o que nós tínhamos feito, o que o prefeito tinha feito. Entendeu? Porque foi uma campanha de focar em nós, no que nós tínhamos feito, no que eu tinha feito. Não foi uma campanha direcionada com outro intuito. Então eu agradeço a todas as pessoas que votaram em mim, as que não votaram e torceram. Então isso foi muito importante para mim. Parabenizo a vereadora Séfora, ao Chupeta, ao Nilton Cardoso. Duzão,
vai fazer muita falta aqui, pode ter certeza, né? A Maria, que tenho um carinho todo especial por ela também, vou sentir muita falta dela. Parabéns, Carlos, né? Que a gente sabe como é difícil uma campanha, né? Estressante, complicada e bem desgastante. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Estou muito feliz e espero mesmo continuar fazendo jus a todos esses votos, todas essas pessoas que confiaram em mim, né? Desde a primeira eleição que teve, desde da outra eleição. Então só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado, Wanderley, obrigado, você, né, sempre colaborando com a gente, direcionando, e as meninas aqui da Câmara, que, né, os funcionários da Câmara que sempre, eu acho incrível, né, um lugar que você chega, quando eu subo aquelas escadas, parece sabe, casa de mãe, que elas te recebem, te amparam, te aconselham e te mostram. Então, é claro que nós, vereadores, precisamos muito desse apoio. Então, basicamente, a gente tem a ideia, a gente tem a vontade, mas sempre tem alguém lá em cima para direcionar o caminho, Wanderley. Então, essa equipe da Câmara Municipal é espetacular. Só tenho a agradecer mesmo, tá bom? A todo mundo, muito obrigado. Inclusive, também, parabenizar o Dr. Elson e Piranha pela vitória também, a todos os vereadores que conseguiram atingir o objetivo, e aquele abraço virtual, digamos assim, a todos que tentaram. Muita gente boa tentou, não conseguiu, mas teve a boa vontade de tentar, de querer fazer a diferença na nossa cidade. Isso sim é muito importante, fazer a diferença e querer fazer, querer trabalhar, querer mostrar que pode melhorar alguma coisa em nossa cidade, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Mais alguém? Vereador Erisvaldo, conhecido como Chupeta. Boa noite a todos presentes. Também quero deixar aqui meu agradecimento, né? Primeiro a Deus, depois aí pelas 211 votos que tive, a todos aqueles que torceram, não votaram, mas fica na torcida. A gente sabe que a política aqui em Arealva é muito concorrida. Estou muito feliz pela Cefra, pelo Paulo, feliz pela pouca experiência que tinha, ouvindo mais, né? Falando pouco, mas prestando bastante atenção, tirando bastante dúvidas com quem tem mais conhecimento que a gente. Estou muito grato. Um pouco triste pelo Du, né, que não conseguiu, mas foi muito bem votado. Parabenizar também ao Carlos pela campanha que fez, ao Dr. Elson, a você, Wanderley, que eu me inspiro muito, você sabe disso, seu Mimi, e a todos que acreditaram seu voto em mim. Muito obrigado e que Deus nos abençoe, que a gente possa estar junto novamente, hein, fazendo um bom mandato para a população de Arealva. Obrigado. Obrigado, vereador Erisvaldo. Com a palavra, vereador Mimi. Boa noite, senhor presidente, vereadores, nobres assistentes. Eu gostaria de parabenizar todos os vereadores que participaram, desde o que foi o menos votado até o mais votado. E aos que foram eleitos, parabéns a todos eles. O Carlos, que participou, a coragem que você teve de enfrentar de prefeito, foi muito bem votado. Parabéns a você, parabéns ao Dr. Elson. E aos eleitos, parabéns à CEF, pela segunda vez mais votada, merece os parabéns mesmo. Os vereadores eleitos, parabéns a todos vocês. E eu, a partir de janeiro, já não sou mais vereador aqui, mas sou um cobrante, um eleitor que votei por vereador. Então, de nós vai sobrar só a cobrança agora. Como nós fomos cobrados, mas graças a Deus acho que nós resolvemos as palavras, os problemas que veio para nós aqui. Nós resolvemos. Parabéns a você, Wanderley, que você é presidente, pela primeira vez que entrou de vereador, e é um presidente excelente. O Carlos Antônio também, obrigado pelos seus 2 anos de presidente. E a vocês, vereadores, se eu fui, como diz a CEPRA, tem hora que a gente tem que falar alguma coisa, mas nós estamos aqui para falar e estamos para escutar também, para ouvir. Então, se eu fui, talvez,
em algumas palavras eu errei de falar, vocês me desculpem, mas eu vou só torcer para que vocês façam uma ótima vereança nos próximos 4 anos. Obrigado. Obrigado, vereador Mimi. Antes de encerrar, então, pessoal, tem mais uma sessão, tá? Todo mundo já fez as despedidas, mas dia 1º tem mais uma. Né? Aí você despede de novo, né? Então tá bom. Quer falar mais um pouco? Então tá, pessoal. Então, como o Mimi falou, parabéns a todos os candidatos e os que estavam para a reeleição. Por quê? Porque se candidatar é uma tarefa, né, que tem que ter coragem. Então já é vencedor aquele que dá o nome e se candidata. Tá? Então, parabéns ao Chupeta, a Séfora, Paulinho Enfermeiro, o Nilton Cardoso, o Valtinho Marmol, o Hector, o Paulo Sérgio, a Nelly, o João Nicolau, ao Dr. Elcio, o Piranha. Parabéns ao Carlos, né, Carlos? É difícil ser candidato a prefeito. Eu imagino que não é uma situação fácil, né? Tem que ter muita paciência, muita dedicação. Então, parabéns, foi muito bem votado também. E é isso, pessoal. Foi um prazer. Não é despedida ainda, mas obrigado pelas palavras de todos vocês, né? Me sinto honrado por ter recebido elogios de todos vocês. Para mim foi muito satisfatório trabalhar com todos vocês, prazeroso. No começo a gente entra pela primeira vez aqui, a gente fica meio... Depois a gente vai conversando, entendendo qual é o pensamento de cada um, vai se ajustando e se moldando também, né? Então eu fico muito satisfeito de ter trabalhado com todos vocês, tá? Satisfeito de ter participado da 17ª legislatura. Acho que também fiz a minha parte como cidadão de participar uma vez. Eu acho que todo mundo deveria pensar em participar, né? Então, na próxima sessão a gente faz um discurso de despedida aqui, né? O Duzão foi muito bem votado, Duzão, né? Infelizmente o coeficiente não puxou, mas é isso. Próxima você entra, Jacuba tem eleitor suficiente para colocar 3 vereadores, embora tenha ficado sem nenhum agora, né? Mas todos aqui são vereadores de Arialva, então são vereadores de Jacuba, de Santa Isabel, de Marilândia, de todos os bairros, né? Não é porque vocês não entraram que eles vão ficar desassistidos. Logicamente que vocês estavam mais próximos deles lá. Beleza? Pessoal, quero agradecer então a presença de todos, convidá-los para a próxima sessão ordinária. Aqui também será uma audiência pública para a votação do LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, no dia 1º de dezembro de 2020, e declaro encerrada a presente sessão.